Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Minha gente, chegou a hora de ler um livro que eu estou enrolando pra ler faz muito tempo. Porque eu tenho, assim, uma síndrome, sabe? De que eu não... Quando chega perto de terminar uma série, eu não consigo. Eu travo. Enfim, mas vamos terminar The Fifth Wave, A Quinta Onda. O último livro, A Última Estrela. E, gente, Infinite Sea, O Mar Infinito, acabou de uma forma que, assim, eu precisava ler esse livro, mas, como eu disse, dá aquela dorzinha no coração de dizer adeus aos personagens, então eu posterguei esse adeus por muito tempo. Mas chegou a hora de ler esse livro. Enfim, eu não sei muito o que se trata sobre esse livro exatamente, eu não sei a sinopse do livro, mas O Mar Infinito acabou de uma forma bem intensa, ali teve um plot twist bem grande. Então eu acredito ali que nós veremos finalmente os humanos ali lutando contra os alienígenas, então a humanidade finalmente tentando vencer, né, tentando fazer alguma coisa além de simplesmente se esconder. Eu também espero que muitos plots dos outros livros sejam revelados, muitas coisas sejam mais abordadas. E assim, eu quero que algumas coisas sejam explicadas sim, porque como nós temos personagens alienígenas ali na narrativa, então eles podem sim falar sobre as coisas, falar sobre, enfim, todas as coisas de alienígena, então eu quero que o autor explique bem certas coisas, não tudo, claro, né, mas eu não quero que fique, sabe, aquela coisa vaga de tipo, ninguém sabe o que aconteceu. Não, eu quero saber o que aconteceu. O Rick, que é o autor desse livro, ele não me decepcionou os outros livros, então veremos. Esse livro aqui, ele tem 337 páginas. Não é muito grande, mas é um pouquinho maior que os outros. E é isso. Bora ler. Cheguei aqui na primeira parte. Foram poucas páginas, foram umas 20 páginas. Foram aí alguns capítulos. A gente teve aí a Razor falando um pouquinho sobre, um pouco depois do último livro. E, enfim, o autor, ele tem muito uma narrativa meio poética, assim, sabe? De ficar meio que falando sobre toda essa coisa de alienígenas e qual é o propósito deles, assim, sabe? Mas de uma forma bem poética. Então esses capítulos foram mais isso, sabe? Tipo, não teve, assim, muitas cenas, muita ação, muita coisa acontecendo, muitas revelações, mas sim toda essa coisa de falar sobre a humanidade, falar sobre sobrevivência, falar sobre esse objetivo dos alienígenas de matar todo mundo, enfim. Então não aconteceu muitas coisas. Mas ainda, como vocês viram aí nessa última frase do capítulo da Razor, que ela falou que ela tem que matar o Ivan, foi emocionante essa parte. E agora a próxima parte, o primeiro dia, é da Cassie. Ela é uma parte bem compridinha. Ela tem 40 páginas. Enfim, vou voltar aqui pra minha leitura.
Cheguei na segunda parte aqui da história, The Second Day, o segundo dia. Mais ou menos na página ali 60 e pouquinhos. E, gente, fiquei decepcionada com esse final. O outro livro, ele tinha acabado, tipo, num final tão emocionante ali, sabe? Tipo, eles tinham realmente, vamos lá lutar contra os alienígenas, eles estavam muito decididos, fazendo planos ali. Então foi um final muito eletrizante. Foi um final que deixou aquele cliffhanger, sabe? Aquela coisa, tipo assim, veja o próximo capítulo pra você realmente ali ver o que vai acontecer. Então eu tava muito animada pra esse livro. Já fui, acho que talvez eu tivesse ido com muitas expectativas que não foram atendidas nesse começo. O começo é muito lento. Logo nas primeiras páginas a gente tem ali uma narração, né, na primeira parte. A gente tem a narração de uma personagem que trouxe um outro lado da história. Eu gostei de ter tido ela, porque no outro livro ela já teve um destaque, então foi uma personagem que trouxe uma outra perspectiva. E é uma personagem também que ela é diferente da Cassie, então não tem tanto drama adolescente, sabe? É uma personagem um pouco mais madura, então eu gostei de vê-la na história. Porém, logo depois já vai pra Cassie e aquele drama adolescente de meu Deus do céu, a gente... Enfim... Toda aquela coisa, sabe, do final do segundo livro, não teve nesse, sabe? Então eu fiquei decepcionada com isso, porque foi um começo muito parado, um começo muito chato, sabe? No Instagram, um seguidor tinha me falado que o começo é bem difícil. Pois é, te entendo, é difícil mesmo. Eu senti, assim, sinceramente, a história perdida. O autor, ele se emocionou ali, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele entregou, ele começou a entregar tudo isso, ele, tipo, sabe, preparou o leitor pra entregar tudo isso no final do segundo livro. E nesse livro aqui eu não tô vendo esse desenvolvimento, sabe? A história, ela tá se perdendo, o foco dos personagens tá, tipo... Então, foi um começo difícil, gente, mas eu acho que vai melhorar. Espero que melhore. E é isso, veremos o que esse autor vai colocar nessas próximas páginas. Se passaram muitos meses desde o último update aqui pra vocês. Agora já é setembro de 2023 e assim, eu comecei a gravar esse vlog em 2022. E o último update que eu fiz aqui pra vocês foi em dezembro. Enfim, gente, eu cheguei na terceira parte, bem no começo da terceira parte, quase no final da terceira parte. E simplesmente... eu não tava ali muito empolgada com a história chegou assim num rumo que eu já tava, tipo... eu já tinha previsto que ia acontecer, sabe? Logo no começo do livro, com os acontecimentos, com as coisas que estavam acontecendo. Então assim, eu desanimei da leitura e acabei pegando outras coisas pra ler, e o ano passou e esse livro ficou pra trás. Mas eu vou terminar. Até porque faltam, tipo, poucas páginas. Eu tô na página 198, falta, assim, 130 páginas pra terminar. Então, falta pouco. Mas, enfim. Falando sobre o final da segunda parte, ele teve ali um momento bem emocionante, bem ali dramático, cheio ali de chororô, com o Zumbi, né? O Zumbi, ele narrou bastante coisa ali da segunda parte. E no finalzinho da segunda parte nós tivemos um reencontro do Zumbi, na verdade do Zumbi, da Cassie e do Ivan, com outro personagem, que é a Marika, que aparece no começo do livro, né? A Marika, ela é capturada no final do último livro, do segundo livro, ela é capturada, né, pelos alienígenas ali. Enfim, aí fica todo aquele começo bem melancólico, dela refletindo sobre o passado dela refletindo sobre a pessoa que ela é hoje, dela refletindo sobre o que os alienígenas fizeram com ela, e ela teorizando muitas coisas, enfim, né? É uma personagem que eu fiquei bem interessada... Esse livro tá com porra. É uma personagem que eu fiquei ali bem interessada no começo, né? Como eu comentei aqui no começo desse vlog. Eu gostei de ter ali mais em foco nela e tal. Só que assim, logo quando começou a acontecer essas coisas, eu pensei, ela vai se voltar contra o pessoal, né? Contra a Cassie e tal, todo mundo. E vai dar ruim, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então ela se volta contra eles e
eles pegam o Ivan, né? O Ivan vai junto com eles e fica a Cassie com o Ben e o Sam, né? Sozinhos. E é assim que a gente inicia a terceira parte do livro, se preparando para lutar contra os alienígenas. É engraçado como cada parte do livro assim que acontece, eu falo pra vocês, né? Não, eles vão começar a lutar contra os alienígenas. Minha cara de palhaça vendo eles lutar contra os alienígenas. Enfim, vamos voltar pra essa leitura. E eu espero que no final, assim, eu já nem sei mais o que eu tô esperando, porque eu esperei tantas coisas que não foram atendidas que eu tô tipo assim, deixa o negócio acontecer, sabe? Não vou mais esperar mais nada, não. Cheguei ao final da terceira parte e agora eu comecei a quarta parte, o último dia. E essa finalzinho aqui da terceira parte que eu li, eu tinha falado que tava apenas o Ben, a Cassie e o Sam, né? Mas na verdade a Ranger, a Marika, está junto com eles. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe em que quando há realmente ali o reencontro, né, da Marika com o Ben e a Cassie, e tem uma outra lá, a Constance, que também aparece no livro, que é meio que uma vilã, né, que tá ali junto com o Walsh, tá ali junto com o pessoal alienígena. A Ranger, na verdade, ela não trai eles, ela fica do lado deles, só que eles realmente pegam o Ivan, né? Então o Ivan fica ali junto com os alienígenas, porque os alienígenas finalmente vão dar início à última onda. Eles realmente vão ali partir pro último passo de todo esse processo que eles começaram há décadas atrás. Que é justamente bombardear a Terra. Por que eles não fizeram isso desde o começo? Pois é. É toda a teoria aí que a Cassie tem de realmente tirar toda a humanidade das pessoas, a esperança, enfim. Então, pra evitar tudo isso, a Cassie e a Ranger, elas se juntam pra confrontar eles. A Cassie tem o objetivo de recuperar o Ivan e a Ranger tem o objetivo de se vingar por conta de, né, do Volt ter feito o que ele fez com a Ranger. Então, assim, essa última parte eu acho que é a última parte. Então essa quarta parte vai ser a última parte. Depois nós temos um pequeno prólogo aí, provavelmente com os últimos acontecimentos. Eu terminei A Última Estrela e, meu Deus, que final! Eu fiz muito bem de ir sem expectativas, porque eu fui surpreendida. Agora eu entendo o seguidor que me falou pra continuar, pra insistir, porque o final era bom. Eu entendi. Gente, que final, assim... Eu estou impactada. Foram muitos acontecimentos nesse final, e a gente teve um pouquinho sobre, né, a visão ali de cada personagem. Então, do Ivan, da Cassie, da Ranger, do Ben e até do Sam, assim. Então a gente foi tendo ali pequenos vislumbres, né, do que estava acontecendo sobre cada perspectiva, sobre cada personagem. Então, assim, era muita informação, muita coisa acontecendo, porque cada um tinha ali uma visão sobre, né, as coisas. Mas foi um final que conseguiu, assim, realmente
pegar todas as pontas soltas, sabe? Tipo, finalizar a história, deixar ali um mistério sobre o futuro, né? Deixar ali tipo, o que será que vai acontecer depois, mas finalizar realmente ali a história da Cassie, né? A última pessoa viva no mundo, que ela achou que era desde o começo, né, da série. E realmente ali finalizar, então, essa história. E foi, assim, um final emocionante, tá? Teve ali muita divagação da Cassie, né? Como sempre, ela não poderia encerrar essa jornada de outra forma, né? Mas conforme eu tava lendo esse livro, né, agora, eu percebi que essa divagação da Cassie, na verdade, é a única coisa que resta a eles, né? Tipo, tudo foi tirado deles, né? As escolhas, enfim, muitas coisas aconteceram que mudou completamente a vida. Então, justamente essa divagação, né? Os pensamentos, as memórias, é o que resta. Então, a Cassie, ela é muito boa em explorar essas coisas de pensamentos, que ela pensa demais. E assim, eu tô impactada com esse final, gente, porque o final me lembrou muito do final também do último livro de Jovens de Elite, que eu li recentemente e fiquei assim completamente... Quem assistiu o vlog sabe que eu tava tipo assim, de boca aberta, não tava nem conseguindo expressar os meus sentimentos, de tão impactada. Então assim, eu realmente também estou bem impactada com esse final, me fez lembrar do final de Jovens de Elite, então assim, pegou no ponto fraco. Mas eu gostei bastante desse final, gente, assim, igual eu falei, me surpreendeu. Mas eu achei que realmente finalizou a história, realmente ali deu um fim pra história da Cassie, pra todo esse começo que teve lá desde o primeiro livro, né, de que ela achou que tava sozinha, que a gente foi acompanhando cada personagem, a gente foi descobrindo também sobre eles, né, porque o foco principal do primeiro livro era mais a Cassie, mas a gente foi conhecendo outros personagens ao longo do caminho. Então eu acho que realmente o autor conseguiu finalizar a história de todo mundo, deixar esse gostinho ali do futuro, né, deixar esse mistério sobre o futuro, o que ia acontecer, né, com o futuro. Porém, a parte, assim, científica, a parte dos alienígenas e tal, eu fiquei um pouco confusa. Desde quando isso é apresentado a gente, né, no primeiro livro, né, de que, são alienígenas por causa da nave-mãe, e vai acontecendo várias coisas, né, que a Cassie fala que é a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, enfim. E por fim, a Cassie vê que a quinta onda vai ser justamente essas bombas na Terra, né, que vai destruir tudo. Surgiu várias teorias em relação aos alienígenas, né? Então a primeira teoria, e a que todo mundo acreditava, era que essa, né? De que a nave-mãe lá tava lá e que haviam alguns humanos que estavam infestados com os alienígenas de alguma forma, que eram justamente os silenciadores, né? E outras pessoas ali que estavam fazendo com que os humanos voltassem contra eles mesmos. Mas ao longo da história, né, ao longo de várias coisas que vão acontecendo, surge uma outra teoria, de que na verdade não existem alienígenas. Então assim, eu acho que essa questão ela foi um pouco explorada. Ou se ela foi explorada, ela acabou sendo assim muito superficial. E teve pouca atenção, sabe? Então foi algo que passou de uma forma muito superficial nesse último livro. Eu gostaria que tivesse tido mais sobre isso na história, sabe? Que isso tivesse sido mais trazido pra discussão e, enfim, mais atenção em relação a isso, né? Já que é realmente uma série de ficção científica, né? Tipo, eu fiquei ali esperando um pouquinho mais dessa questão ali, realmente, de vamos deixar de teorizar e realmente pôr em prática, sabe? Dá pra perceber que desde o primeiro livro, a série ela é muito focada justamente nessa questão que eu falei, de que a única coisa que resta, né, pros humanos ali que estão vivos, né, é realmente os pensamentos, as memórias, enfim. Então eu acho que talvez essa questão científica não fosse o foco do autor. Mas ainda assim foi um bom final pra essa história, gente. Gostei desse final. E gostei de descobrir aí o que acontecia, né, com o final desse livro, né, da série, né, eu já tinha lido A Quinta Onda lá em 2013, 2014, então finalmente descobri aí o que acontece. E eu gostei do final, achei bem interessante, me deixou até curiosa pra saber o que será que aconteceu depois disso daqui, né, que será qual foi o final da humanidade, né. Então foi esse o vlog, depois de quase um ano aí, finaliza esse vlog, essa leitura que parecia que não tinha fim, e eu vejo vocês no próximo vlog.